Muito obrigado pelo convite ao Tuca e à família. Eu fico muito feliz de estar aqui também. A casa de Uberaba agradece essa visita. E vocês também estão convidados de conhecer Uberaba, a Casa Bittencourt Sampaio, o Lar Espírita Pedro e Paulo, que alguns já conhecem. Conhece o nosso irmão Carlos Bacelli, que também não pôde estar aqui hoje, mas vem da região todo ano. Ele está em Portugal, porque ele está fazendo uma viagem doutrinária durante 30 dias. E amanhã será um marco histórico para o mundo. Amanhã, 6 de setembro de 2015, porque amanhã vai ter o primeiro encontro internacional de Chico Xavier e sua obra em Portugal, em Lisboa. Vai ser também feito ao vivo. Quem quiser acompanhar, entra no Facebook do Carlos Bacelli, que vai estar lá o endereço certinho, você pode acompanhar. Lá é 4 horas a mais. Então, amanhã, 8 horas da manhã, já está quase na metade do evento lá. Mas por quê? Porque nós precisamos novamente levar Jesus Cristo à Europa. Urgentemente. A Europa está passando por momentos difíceis, com aquelas migrações terríveis do Oriente para a Europa. Para vocês terem noção, a guerra ainda tem 70 anos, a Segunda Guerra Mundial ainda tem resquícios de guerra lá ainda. E Portugal é a porta de entrada de Jesus Cristo, que vai ser por meio de Chico Xavier. A Europa conhece o Espiritismo, mas o Espiritismo de Chico Xavier, o Espiritismo pé no chão, de ir lá na periferia, levar o pão, eles não conhecem ainda. Então, o Bacelli está lá tendo essa função árdua de levar esse trabalho de Chico Xavier. Chico Xavier também amava os animais, adorava a natureza, conversava com os animais, nós vamos falar um pouco disso aí. E não só os animais, mas também nós como pessoas, a natureza como um todo. Ele ia para o campo abraçar árvores, a gente fala de abraçar árvore hoje, Chico já fazia isso há muitos anos atrás. E um assunto muito interessante que vale a pena discutir sobre a espiritualidade dos animais. Levanta a mão aqui quem tem algum bichinho em casa. É muito interessante. Olha, então, olha como revolucionou. Se pensar há 20 anos atrás, não teria tudo de gente. E há 10 anos atrás, nunca dentro de um centro espírita ia ter esse assunto. Iam achar um absurdo. Ia achar um absurdo falar sobre animais dentro de um centro espírita. E hoje, cada vez mais as pessoas têm interesse. Até teve uma reportagem grande na TV, né, que as pessoas falam, você viu? Eu falei, no final eu vi o programa também. Para ver, eu vou comentar alguma coisa em relação a isso. Mas por que que mudou? Porque as pesquisas do IBGE, a última que saiu, mostra o seguinte, até foi capa da revista Veja. Ok, vocês venceram. E venceram mesmo os animais. A casa agora é dos cães e não das crianças. Num futuro não vai ter evangelização de criança, vai ter evangelização de cão e gato. Brasileiros preferem cães e gatos, diz IBGE. O último IBGE foi de 2013. Tá? E olha só, hoje tem 52 milhões de cães e 45 milhões de crianças. Hoje, em 2020, vai ter 71 milhões de cães e 41 milhões de crianças. Ou seja, nós estamos tornando um país de primeiro mundo. Porque país de primeiro mundo, isso já é normal. É natural um país de primeiro mundo, Europa, América do Norte, ser assim. Nós estamos tornando também desse jeito. Tanto que o Brasil hoje é o segundo país maior de cães. Só perde para os Estados Unidos. O terceiro, a China, México, Rússia. Mas a China come cão. Concordo, come cão. Filipinas come cão. É a tradição deles. Mas lá também tem muito cães, eles gostam de cães também. O Brasil também é o segundo país de gatos do mundo. O campeão, com certeza, é os Estados Unidos. A gente fala de gato no Brasil porque as pessoas ainda têm medo de gato no Brasil. Tem muito mito sobre gato. Mas a tendência, vocês vão ver que vai aumentar o número de gatos muito. Porque gato, para a nossa vida cotidiana, de correr o dia inteiro, o gato adapta muito mais. Gato é traiçoeiro, gato gosta do ambiente, nada disso. Quem tem gato sabe. Gato é muito melhor, assim, como companhia, do que um cão. Cão precisa de muito afeto, carinho. Se você trabalha o dia inteiro fora, sai 7h30 da manhã, volta 10 da noite, o seu cão está desesperado para te dar oi. Aí chega em casa cansado e vai dormir. O cachorro fica louco. Agora o gato, você fica o dia inteiro fora, chega em casa, o gato olha para você, e aí, beleza? Beleza. Dá comida que eu vou embora. Acabou. Acabou. Gato é uma maravilha. Tem um gato.
Eu falo hoje, eu quero ter um bichinho de estimação. Eu falei, tem um gato. Não gosto de gato. Tem um gato que você vai gostar. Eu quero um cachorro. Não. Vai ter um gato. Eu posso ter um labrador? Não. Um labrador é nível hard de cachorro. Começa com um cachorro de pelúcia. Não mofou, não perdeu, aí tem um vira-lata. Pequeno, médio, grande. Aí você passa para o quê? Depois cachorro de raça, Shih Tzu, Lhasa Apso. Aí nível médio tem um poodle. Aí o nível hard é ter o quê? Um labrador. Né? Agora o cara começa a ter um labrador com o primeiro cão. Aí o labrador destrói a casa, destrói o casamento, destrói toda a mobília, destrói o para-choque, todo o carro. Aí vem reclamar que o cachorro é hiperativo. Não é cachorro hiperativo, o cachorro é naturalmente assim. O labrador é um cachorro de caça. Caçava pato, nadava o dia inteiro. Meu labrador vive na piscina. É lógico que ele gosta de nadar. Vive de otite. Lógico que vive de otite. Né? Porque a raça não foi escolhida adequadamente. Então essas coisas têm mudado, que todo mundo quer ter um animal em casa. Nós vamos saber por quê. O mercado pet no Brasil cada vez aumenta. Tem shopping de pet hoje. Você vai no supermercado de cachorro e leva o cachorro junto. Né? O Brasil é o segundo maior. Né? Não tem crise é mercado pet. Né? Você passa fome, mas você vai comprar coleirinha e ração para o cachorro. Hoje está assim. A medicina veterinária avançou muito, de 20 anos para cá, avançou muito. Hoje nós temos em São Paulo, já tem tomografia, tem Doppler, tem muito cachorro cardíaco. Por quê? Eles estão o dia inteiro em casa, sem fazer exercício, comendo uma ração hipercalórica. Adivinha que estão dando nos cães? Hipertensão. Tem que caminhar com o cachorro. Leva o cachorro para caminhar, senão ele vai morrer de ataque cardíaco. Muito comum, muito comum. Tá? Então por quê? O cachorro só está comendo ficando em casa, está virando uma bolinha. Então um cachorro que durava 9 anos, está durando até 18 anos um cão. Durava 9. Hoje está durando 18. Hoje surgiu uma nova, uma especialidade na veterinária que não existia há 5 anos, que é geriatria veterinária. E cachorro tem Alzheimer também. Parecido também. Não é Alzheimer igual ao adulto, mas também ele se perde na casa, não escuta, fica surdo. Né? É muito semelhante ao Alzheimer. Não é Alzheimer humano, mas é um Alzheimer de cão, cada vez mais. Ontem eu atendi um coelho vovô. E tinha 6 bicos de papagaio. 6 bicos de papagaio. Tinha 9 anos um coelho. O coelho dura 8. Eu falei, você já passou do tempo na terra dele, eu falei. Então a relação de animal mudou. Onde nós vivíamos antes? Nós vivíamos da fazenda, não vivíamos da fazenda? Da fazenda, houve o êxodo rural, fomos para a cidade. Então pegamos os animais que viviam das fazendas e trouxemos para a cidade. Da cidade ficou aonde? No quintal de casa. Naquele quintal grande, que tinha pé de manga, jabuticabeira. Lembra que tinha isso nas casas? Aí foi diminuindo as casas, o cachorro entrou, foi para a sala. Da sala para a cozinha. Da cozinha subiu para o quarto. Do quarto subiu para a cama. Tá. E vamos lembrar o seguinte, para a gente é fácil entender que animais têm alma, mas para muitas pessoas falar que animais têm alma ainda é absurdo. E por que teve esse problema de alma? Isso surgiu, não foi agora, surgiu lá no tempo da Inquisição, onde queimavam-se as bruxas. As bruxas nada mais é que eram médiums, pessoas que viam espíritos, conversavam, só que as pessoas achavam tão absurdo, que pensavam que era uma coisa endemoniada e, infelizmente, a Igreja Católica matou 9 milhões de pessoas. Dessas 9 milhões, mais da metade foram mulheres. Muitas mulheres médiuns foram queimadas. Por isso que hoje eu acho que está tendo uma revolução. Né? Se você ver aqui, tem muito mais mulher num centro espírita do que homem. Por isso que eu brinco muito que não vai ter um Chico Xavier, vai ter uma Chica Xavier no futuro. Porque tem muito mais mulher no centro. Mulher previne. Mulher se previne. Como, até na área médica, né? Ela vai lá, sempre faz exame de mamografia todo ano, vai no médico. Né? Homem vem num centro arrastado. Vem arrastado, depois de 3 pontos de safena, 2 estentes, o médico fala, vai morrer, aí ele vem para tomar um passe e falar, agora eu vou. Não dá certo. Lógico, de tanto fazer besteira, não vai em um passe resolver. Mas a mulher se previne muito mais. E, normalmente, quando queimava uma bruxa, que era uma médium, sempre tinha uma cestinha de gato preto. Porque associava que o gato era com a bruxa. Então, sempre gato preto. E até hoje, se passar um gato preto na rua, tem gente que
bate na mesa, né? Não pode passar debaixo da escada. Até hoje nós temos, porque arraigado do tempo da Idade Média, da Inquisição, que trazemos dos portugueses. Os portugueses trouxeram isso para a gente, porque houve também Inquisição em Portugal. E como a gente é católico por natureza, nós viemos do catolicismo, isso está arraigado, né? Nós estamos na transformação. Como diz o nosso irmão Carlos Bacelli, nós somos espiritólicos. Saindo do catolicismo e entrando no espiritismo. Porque muitos de nós aqui viemos do catolicismo. Então essa mudança ainda para nós é muito drástica. E nós, nas outras encarnações também, nós fomos católicos, fomos padres, sacerdotes. Para acreditar nisso tem que ter um lado espiritual maior. Infelizmente, né, associou animais ligado, por exemplo, aos escravos. Por que o escravo era escravo? O índio e o negro. Porque a igreja falou o seguinte, eles não têm alma. Se não tem alma, pode vender, pode comercializar, pode bater e pode matar. Os animais também não têm alma, então pode matar, pode comer, pode vender, pode fazer o que você quiser. E será que isso até hoje? Será que é? A ciência e a religião, antigamente, viviam juntas. Sempre viveram juntas, a ciência e a religião. Com a Inquisição, com a pressão da igreja, houve uma separação. Bem, ciência fica com a ciência, religião fica com a religião. E se tiver uma universidade que é religiosa, ela vai o quê? Dogmatizar, ó, você vai estudar só isso. Então houve uma cisão, até hoje tem essa cisão. Não existe nas faculdades, em uma que eu trabalho, não tem lá disciplinas ligadas à espiritualidade. São raríssimas as universidades. E normalmente assim, é um tópico dentro de uma disciplina, de uma cadeira, de um curso de medicina veterinária. Então ainda a espiritualidade está onde? Para a religião, como hoje aqui num centro espírita, numa igreja católica, num templo budista. E a ciência então cuida do lado material. A ciência ainda é muito materialista, muito mesmo. Então houve essa separação. Um dia voltará, mas ainda é muito cedo. A nossa ciência, ela é muito materialista, muito ainda. Foi bom por um lado, porque trouxe a tecnologia, trouxe muitas coisas, mas separou da alma. Isso foi mal, isso foi ruim, porque separou demais. Então, parece que são duas cabeças diferentes. Infelizmente, isso veio por causa das igrejas dogmáticas, das religiões que nos tornaram assim. E René Descartes, que é o filósofo moderno, o pai daquela frase, penso, logo existo, criou esse dualismo, escreveu num livro, O Discurso do Método, exatamente isso aqui, ó. Os animais são máquinas, não pensam, é um corpo de carne e só. E isso ficou por muito tempo. E será que está até hoje? Né? Essa coisa é um pato que é uma máquina. Quando você vê um confinamento de gado, você não vê lá a mimosa, a estrela, você vai ver vaca 1, vaca 2, vaca 3, vaca 4, vaca 5. O Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina, suína e de frango do mundo. E é interessante, já imaginaram que aquele frango congelado que está lá no seu congelador já reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou, reencarnou, e tem um corpo dele lá de uma encarnação ultrapassada lá no seu freezer? Já pensaram nisso? Tem lá um franguinho congelado, um presunto, ele já virou várias vezes porquinho. E às vezes está vendo aquele presunto que está comendo hoje é seu cachorro. Às vezes, né? A gente assusta isso, não assusta? Mas a gente é legal, a gente pôs tudo numa caixinha bonitinha e coloca uma letra S. E põe o Tony Ramos para fazer comercial. Nós comemos hoje um pedaço de carne que você matou? Foi você que criou, matou e comeu? Olha como a sociedade então separou pessoas que matam das pessoas que comem. Então, será que ainda não imaginamos que ainda os animais são máquinas que dão fornecimento de energia, fornecimento de proteína animal? Que tudo é alimento, alimento é molécula. Mas será que matamos animais? Matamos ainda, né? E fazemos isso com os animais ainda, né? Comercializamos como sendo produtos. Em Uberaba tem muito leilão, é capital mundial do gado zebu, tem leilões e leilões onde uma vaca custa 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Lembrando que Chico Xavier foi graças às exposições que Chico veio para Uberaba, que ele trabalhava na Fazenda Modelo, ele era escriturário do quê? Do gado. O gado era campeão, ele anotava, campeão. Então o Chico Xavier trabalhava com melhoramento genético de gado zebu. Então ele sabia o que estava fazendo, ele sabia que aquele gado era usado para leite e para carne. Chico Xavier. Mas ele sabia que isso era importante e que ainda não entenderíamos que aquilo pode comer carne.
se você levar muito sério, hoje não tem como substituir carne? Tem, mas nós comemos ainda. Se a gente parar de comer carne bovina, comer carne hoje, o Brasil entra em guerra civil. Entra em guerra civil, entra em colapso de ser uma crise que nós estamos passando agora 20 vezes pior. Então nós temos que deixar e aos poucos nós vamos aprendendo, como está aprendendo, como nós vamos ver. Então vem a pergunta, os animais têm alma? Você tem alma igual a nossa? Incrível que pareça, essa pergunta foi feita há mais de 150 anos atrás. E está lá no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou para os espíritos, será que os animais têm alma? Então veio a pergunta, por que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação? Haverá neles um princípio independente da matéria? E estava o quê? Sendo contrário a Descartes. Olha, Descartes falou que animal é só máquina, é um produto. Mas será que existe algo além disso? Em uma linha os espíritos responderam, há e que sobrevive ao corpo. Pronto, então existe algo a mais. Kardec pergunta, questionador, professor, didático, sabia que tinha que explorar mais. Então, será que essa coisa mais é uma alma? Semelhante à do homem? Resposta dos espíritos, é também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra, é porém inferior à do homem. Ou seja, todos os animais, vertebrados ou invertebrados, têm alma. Só que essa alma não é igual à nossa, senão ele seria também um ser humano, mas ele é um cachorro, ele é um gato, ele é um boi, ele é um cavalo, ele é um inseto. Alguns, em vez de falar alma, falam um princípio inteligente. É alma de qualquer jeito. Fala princípio inteligente para até diminuir o animal. Ah, não é alma, é princípio inteligente. É a mesma coisa. Então falar alma ou princípio inteligente significa que é algo independente da matéria. É alma, por assim dizer. Então, ou seja, há muito tempo sabe-se que é alma. Só que a gente ainda tem medo de falar assim, bem, se tem alma, não pode matar, não pode torturar, não pode vender. Mas será que nós estamos prontos para a sociedade saber disso? Uma vez falando para o Chico assim, Chico, para de ir na periferia doar pão, para de fazer caridade, escreve mais livros, do Emmanuel, André Luiz, faz trilogia, está na moda fazer trilogia? Faz trilogia. Aí o Chico respondeu assim, ó, se for depender do livro ou da periferia, eu fico com a periferia. E porque é o seguinte, mas por que o Emmanuel então não fala mais as verdades? Por que o Emmanuel não fala mais das coisas que nós precisamos saber? Aí disse que o Emmanuel estava no lado, respondeu assim, olha, nosso Emmanuel está aqui no lado, respondeu que se nós soubéssemos 1% da verdade, 1%, a nossa cabeça explodiria. Explodiria, fosse mais de 1%. O que a gente sabe da verdade é menos de 1%. Por quê? A gente não está preparado. Nós não estamos preparados, por exemplo, para a humanidade inteira parar de comer carne. Se ainda nós fazemos guerra, se nós temos assassinatos, como é que vai pedir para o mundo parar de comer carne de um dia para o outro? Então nós temos que ter bom senso que nós estamos evoluindo. Melhoramos muito, mas muito mesmo em relação ao animal. Mas e cada vez mais, gradativamente, o homem vai melhorar. Se hoje o Livro dos Espíritos fosse republicado, teria mais de 5.000 perguntas. Por exemplo, inseminação artificial, transferência de embriões, células-tronco, viagens espaciais. No tempo de Allan Kardec não tinha. Por isso que o Espiritismo nunca será dado a última página. Nunca fechará o livro do Espiritismo. O dia que fechar, virará uma religião morta. O Espiritismo sempre atualiza com a tecnologia, pesquisa, ciência, filosofia e religião. Tudo tem que andar junto, em blocos. Ciência anda, filosofia anda, religiosidade anda. Mas o que nós mais precisamos, na palavra de Chico Xavier, é religiosidade. Nós estamos deixando a religiosidade sempre para a última coisa. Sempre para depois. Religiosidade tem que ser a primeira coisa de nós. E, incrível que pareça, os animais vai ser onde vai se recuperar esse tipo de contato com pessoas e com animais. Tá? Então é o seguinte, a evolução é passo a passo. A evolução não dá saltos. Cada vez um passo. Então, um dia, uma borboleta, essa borboleta que está aqui embaixo, um dia vai tornar um homem. E nós, homens e mulheres, tornaremos anjos.
Qual que é o sonho de um cão? O sonho de um cão é ser gente. E qual que é o nosso sonho? É ser o quê? Um anjo. Vai demorar? Vai. A borboleta, daqui a milhões de anos, num outro planeta, será também humano. E nós, daqui a milhões de anos, estaremos também fazendo igualzinho Jesus Cristo, indo no planeta ajudar os outros a crescerem. Então não se preocupe. Quem segue Jesus só tem um caminho a seguir, o Calvário e a cruz. Quem segue Cristo, segue a cruz. E se você estiver no meio de dois ladrões, no final da vida, você está bem. Então não esperem coisas fáceis na vida. Tá? Todos os animais têm alma? Invertebrado tem alma? E vertebrado também? Tem. E carrapato tem alma? Mosquito da dengue tem alma? Pulga tem alma? Barata tem alma? Pode matar barata? Ah, pode matar barata. Pode matar carrapato? Pulga pode. Mas animal tem alma. Mas e aí? Pode matar ou não? Lagartixa. Perereca de banheiro. E aí? Existe uma coisa que é o natural, uma coisa artificial. Por que tem muito mosquito da dengue? Porque nós destruímos o ambiente. Então houve uma proliferação excessiva. Se deixar os pernilongos aí, não vai ter nem metade das pessoas aqui, vai estar todo mundo com dengue no hospital. Então é necessário o controle. Assim, se não tivesse controle de carrapato, não existiria cachorro mais. Não é verdade? Então há necessidade do controle. Por isso que nós temos, não é que nós estamos matando de sacanagem, estamos fazendo para controlar. Mas saibam que todos têm alma, uma simples borboleta até uma baleia. Chico Xavier, com a sua mediunidade tão imensa, ele via uma aranha pegando a borboleta, caçando a borboleta, e via a alma da borboleta destacando, indo embora. Via a alma da borboleta. Então a borboleta tem alma. Quando você dá um tiro no passarinho, eu recebo muito passarinho, carcará, gavião com tiro. Quando ele dá o tiro, ele cai, e a alma dele? Continua voando. Vai embora. Ele continua voando em outro planeta, em outra dimensão. Não, vou falar que os animais também desaparecem, pelo contrário, eles continuam também. Os animais possuem consciência. O que é consciência? É o que nós estamos fazendo agora. Você pegar, raciocinar, criar uma ideia. Os animais têm consciência, vocês acham? O cachorro é inteligente? Ele sabe a hora que você chega em casa? Ele sabe a hora que você vai viajar? Quando você está doente, ele fica no celular da sua cama? Quando você perde, ele volta para casa? Como é que ele faz isso? Instinto animal? Mas se vir um ladrão, a gente também não sai correndo? Isso é instinto também? Bem, os pesquisadores também querem saber, não é só a gente. Será que os animais têm consciência? E em 2012, anotem aí, há a declaração de Cambridge. Sempre a história tem declarações, declaração de paz, declarações de países, e em 2012, e ficou passado, pouca gente sabe, em 2012, houve um documento assinado por diversos cientistas que declarou que todos os animais possuem consciência, um pouco mais, um pouco menos. Inclusive vertebrados desde o que? Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, como invertebrados, como por exemplo insetos, polvo, lula, e a anêmona, água viva. E um dos que assinaram esse documento, vou mostrar aqui, não sei se de longe dá para ver, está aqui sentado aqui no meio, foi Stephen Hawking. Assinou, porque ele queria pesquisa, porque como ele não conseguia mais comunicar, ele pediu para esse pesquisador, o Philip Lowe, esse aqui, que esteve no Brasil ano passado, falando assim, ô Philip, não consigo mais nem mexer o olho, cria alguma coisa para me ajudar. Aí o Philip Lowe começou a estudar passarinho. No estudar passarinho, ele percebeu que os passarinhos são extremamente inteligentes. Ele começou a estudar e falou assim, não, o passarinho tem consciência. Aí ele percebeu que não é só o pássaro, todos têm consciência. Um pouco mais e um pouco menos. Lógico, quando você chega em casa e o labrador destruiu todo o seu quintal e está lá abanando o rabo, ele não lembra que foi aquilo que ele fez, porque a memória de um cão é 10 minutos. No máximo, o cachorro já esquece, por isso tem que ficar em treinamento com cães, é repetição, repetição, repetição. Cavalo a mesma coisa, repetir, repetir. A gente também, para ficar bom, não tem que repetir? Os animais muito mais ainda.
É racional com consciência. Racional, inteligente. Tem cavalo que sabia fazer conta. Teve um cavalo muito famoso na Alemanha que sabia fazer conta. O animal mais inteligente do mundo, que as pesquisas começaram, foi um papagaio chamado Alex. O Alex sabia 200 palavras. E falava assim, Alex, pegue a bolinha azul. Ele pegava a bolinha azul. Alex, pega o triângulo vermelho. Ele pegava o triângulo vermelho. Alex, o que é isso aqui? Ele falava assim, isso aqui é um copo. Então ele é inteligente. Ele é inteligente. Muito inteligente. Emmanuel, o animal caminha para a condição do homem, tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. Falamos aqui. No reino animal, a consciência, a feição de crisálida. Olha só, Emmanuel usa o termo consciência. Ele não usa irracionalidade, ele não usa sem ciência, ele já usa o termo consciência. Então ele já fala que a consciência, a afeição de crisálida. Crisálida é a pupa da borboleta, por exemplo. Ou seja, ainda dormindo, movimenta-se em todos os tons do instinto, no rumo da inteligência. Leon Denis não falava isso? A alma dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e acorda no homem. E Emmanuel complementa, transcende no anjo. Até uma pedra está lá, esperando um dia virar um vegetal. O vegetal, um dia, está esperando a ser um dia animal. Sabia que planta tem febre? Planta tem febre. Já foi provado que planta tem febre. Que planta, já foi provado que quando você ameaça ela, com o aparelho ela muda. Quando você pega, por exemplo, vai falar mal, a planta sente. Começa a conversar com essas plantinhas em casa para você ver. A vovó conversa com planta. A samambaia fica enorme. Agora começa a xingar a planta para você ver. Ela vai secar. Já viu gente que seca a arruda? Seca a pimenteira? Mas como é que seca uma pimenteira? Uma arruda? Né? Então eu tenho um golfinho que pinta. Olha lá, tem golfinho que pinta. Eu tenho cachorro que pinta. Lobo marinho que pinta. Elefante que pinta e sabe que é elefante. Ele se pinta. Arara que anda de bicicleta, anda de skate, surfa, vai no banheiro, abaixa e levanta a tampa, é mais inteligente que seu marido. As mulheres sabem, tá vendo? Por isso que tá todo mundo substituindo, né? O marido. Aí, ó, gato que vai no banheiro. Sabe que tem curso de como o gato fazer as suas necessidades na privada? Tem curso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já tem TV para cachorro. Sabia? Por quê? Sabe por quê? Antigamente, como é que eram as TVs? Não é que era de tubo? A TV de tubo e essa luz, para o cão, é terrível, porque fica piscando para o olho do cão. A TV de plasma é uma imagem fixa. Então o cachorro para e olha a TV. Pode perceber que seu cachorro para ver TV. E tem nos Estados Unidos canal para cachorro. Os animais têm emoções? Bem, se tem consciência, seu cachorro fica triste? Seu cachorro fica alegre? Fica emburrado? Tem ciúme? Mas a ciência quer provar. A gente sabe. Mas a ciência assim, prova. Me prova fazendo trabalho científico. Separando. Vamos separar cães e gatos. Isso aí, quem começou foi René Descartes. Então René Descartes ajudou por um lado. Porque tirou o quê? Aquela tudo parte assim, foi Deus que quis assim. Não. Tem que provar. Então a ciência ajudou muito. Por isso que Allan Kardec sabia que era importante a ciência. Porque na época de Allan Kardec, desde o tempo de Jesus, haviam falsos profetas. E a única forma de combater os falsos profetas era pela ciência. O problema é que a ciência ficou extremamente materialista. Extremamente. Mas se for levar... Um dia a ciência vai progredir e vai perceber que precisa da religião de Jesus. E não vai ser os médicos, biólogos, veterinários, vão ser os físicos. Porque os físicos estão estudando a física quântica. A física quântica está chegando a um ponto que tem que falar que tem dimensão paralela, que é o plano espiritual. Então se seu filho falar assim, eu quero ser físico, vai filho, vai ser físico, porque ele vai descobrir o plano espiritual. Ele quer ser veterinário, beleza, pode ser veterinário também. Tá? Foi provado já, porque foi provado agora, todo mundo sabe. Desde que Allan Kardec sabia que cavalo fica triste, cavalo é emburrado, cachorro fica alegre, cachorro fica feliz. Mas não tinha como testar. Agora nós temos uma máquina chamada tomografia. Como é que fizeram? Primeira coisa, teve que ter gente treinar o cão ficar paradinho na tomografia. Porque antes tinha que chamar o veterinário para sedar. Quando sedava, não tinha mais cérebro.
Então teve que treinar o cão, aí que tá, teve nova ciência, a do adestramento de cão, para o cachorro ficar quietinho na máquina, porque a máquina faz barulho, o cachorro assustava. Aí o cachorro estava na máquina e dava um presentinho para ele. E lá no programa acendia uma luzinha. É onde acende a luzinha, onde ele ficava feliz. E onde acende a luzinha é um local que no humano também acende a luzinha, ou seja, na área de emoção. Então a gente fala que a anatomia funcional é semelhante, ou seja, a luzinha que acende no cérebro do cão é igual a onde acende no humano quando está feliz. Ou seja, os animais têm emoções. Mas agora está provado que nós já sabemos, que a vovó sabe, o cachorro está triste, o cachorro está emburrado, não é verdade? Cães percebem emoções humanas. Por que o cão, outra coisa também, essa é a máquina, ó, tomografia. Antes não dava para ter, né, esse tipo de discernimento. Como tem tomografia e os médicos liberaram, não, pode pôr um cachorro lá dentro, que cachorro não é do outro mundo, pode colocar. Provaram também que o cachorro entende quando a gente está triste. Porque o cachorro evoluiu há 10 mil anos. Então nós selecionamos cachorro que entende a nossa face. Então quando a gente está triste, o cachorro fica triste. Você está bravo? O cachorro sabe que você está bravo. Você está com medo? O cachorro sabe que você tem medo. Então ele entende a emoção humana. Por que o gato não é menos? Porque o gato é semi-domesticado. Entendam isso, o gato é semi-domesticado. O cão não, o cão é ultra-domesticado. Pega um cachorro de raça e solta na rua para você ver. Tem cachorro que não sobrevive mais na rua, é atropelado. Eu estava conversando com a nossa irmã ali, pode perceber que a gente selecionou tanto animal que os cães de companhia perderam o focinho. Tudo é focinho achatadinho. Olha o Shih Tzu, não tem focinho, porque se morder, dá uma mordidinha pequenininha. Não um cachorro com focinho grande, com a boca grande. Todo animal de companhia de colo, o focinho é encolhido. É o Pug, né, Bulldog, o Shih Tzu, o Lhasa, tudo focinho pequeno. Ninguém vai ter um pastor de colo, né, com aquele bocão enorme. Né, vai morder. Os poodles estão diminuindo, graças a Deus, que poodle mordia veterinário. Né, e mordia a gente também. Poodle é muito ciumento. Né, poodle branca chamada Mel. Certeza que morde. Certeza que morde. Vamos mostrar um vídeo da irmã do cachorro do Tuca. Como é que chama essa cachorra, Tuca? A labradora. Menina, a irmã da menina. Eu vou mostrar um vídeo de um cão, 2 cães. Um deles comeu a ração do gato. Vocês vão falar qual que comeu a ração do gato. São de culpa? Né? Vamos ver um vídeo interessante aqui. Olha um cachorro triste porque a dona morreu. Esse vídeo é famoso na internet. Os cachorros chorando porque a dona morreu. E vira e mexe aparece cão que aparece no túmulo. Isso é comum também aparecer. Isso aqui é uma coisa dos Estados Unidos, que é um truque, né? Eles ensinam um cachorro, quando você fazer assim com a mão e fazer pem, o cachorro finge de morto. Olha isso aqui, ó. Stella, you wanna go bang? Vai ser um ótimo ator, perceberam? É uma brincadeira. Mas olha como nós estamos ajudando uma outra espécie a evoluir. Nós estamos ensinando ao cão o que é morte. Não é verdade? Perceberam que nós estamos ensinando sem querer o cão o que é morte? Agora, a gente ensina uma criança evangelização Jesus, o cão o que é morte. E morte não é difícil pra gente? Vou contar uma coisa. A gente tem medo de morrer, sabia? Mesmo espírito tem medo de morrer. Não tem? E a gente fala mais de morte. Então olha só como uma simples brincadeira, ele funciona. Dá pra fazer isso em gato, mas gato você vê a diferença da brincadeira em gato. Quer ver? Bang. Primeiro em boxer, ó, 3 boxers. Olha lá. Bang. Olha lá. Agora vocês vão ver um gato brincando da morte. Fini. Olha lá, ó um gato. A mesma coisa num gato. Aí ele vai pensar, ele pensa, ele estira. Ó, num hamster chinês. Num hamster, num cérebro de 2 gramas. Aí, ó. É de brincadeirinha. Tá? Na internet tem muito desses vídeos. Olha que interessante. Agora o contrário. Pegaram uma pastora, viu, Tuca, como pastora inteligente. Essa pastora aí da polícia. E assim, brincaram com ela, deixaram ela triste, deixaram ela com medo, deixaram ela com raiva. E pediu para nós, seres humanos, identificar se a cachorra estava triste, se estava com medo, se estava alegre. Vamos fazer agora o mesmo teste na pesquisa? Na foto lá de cima, a primeira lá. Ela está com raiva, medo, felicidade ou tristeza? Tá, felicidade. E a de baixo? Raiva, medo, felicidade ou tristeza?
Medo. Mais duas. A primeira de cima lá, raiva, medo, felicidade ou tristeza? E a de baixo, raiva, medo, felicidade ou tristeza? Parabéns, passaram no teste. Então, olha que interessante. A gente também sabe quando o cachorro está triste. É importante para o veterinário saber, olha, meu cachorro está triste. E na homeopatia, isso é mais importante ainda. Eu também sou médico homeopata, fiz curso de homeopatia. Para mim, falar que o cachorro está triste, por que ele está triste? Se ele está triste, gosta de consolo, e se ele está triste, ele se isola. Igualzinho em pessoas. Tem gente que fica triste e se isola. Tem gente que fica triste e quer chorar junto no colo. O cachorro é a mesma coisa. Então isso é importante. Então, por falar que o cachorro também fica triste. Por que os animais sofrem? É a loba que está lá no hospital internada, até eu deixei os alunos lá tomando, foi atropelado na quinta. Né? Lá na região de Beraba tem a Reserva da Canastra, e lá tem muito lobo-guará, muitos mesmos. Esse foi atropelado, é o 5º lobo desse ano no hospital, quebrou a bacia e quebrou o fêmur. Tá? E bateu a cabeça também. Então tá ele aí. Lindo esse lobo, Fred, nós damos o nome. Aí, os alunos fazendo a prática. Esse é um outro animal que eu estou atendendo, que olha só que interessante, os animais também têm loucura. Esse animal, ele começou a arrancar suas próprias penas. E aí eu tive que colocar um colar nele, uma tampa de requeijão de Minas nele. De São Paulo não serve, tem que ser a de Minas. Eu atendo muito papagaio e muito psitacídeos de bico curto com problema mental. Muitos. E difícil de tratar. Dificílimos de tratar. Se tivesse alguém que fizesse cirurgia espinhal, eu falo, eu estou encaminhando para dar passe. Eu vou falar de passe também daqui a pouco. Tá? Oi? Tem depressão. Papagaio tem depressão, cachorro tem depressão, lobo-guará tem depressão. Todos os bichos têm depressão. Planta tem depressão também. Agora, por que os animais sofrem? Por que um lobo-guará foi atropelado? Por que tem cachorro de rua? Por que cachorro tem câncer? Ontem eu fui colocar um cachorro no bloco cirúrgico, uma labradora com um tumor enorme aqui. E o 5º tumor no mesmo local. O mesmo tumor. Por coincidência, a dona também tem diversos cânceres, tirou várias vezes o câncer. E a cachorra também tem câncer. É muito comum também o dono ter cálculo renal, o cachorro tem cálculo renal. A mulher tem problema de ovário, a cadela tem problema de ovário. É muito essa ligação. Às vezes eu olho um cachorro ou um animal, eu trato o dono primeiro do que o animal. Porque o animal está refletindo o dono. Às vezes o dono é o teu problema. E às vezes tem que ir com jeito, cuidado. Olha, procura ajuda. Vai lá no centro Leão Denis para tomar um passe. Né? Porque não é o cachorro é vítima. Não adianta você tratar o cão, você tem que tratar a pessoa. Por que os animais sofrem, então? Por que Deus, né, na sua misericórdia, fez que o cão fosse atropelado e morresse de fome? Que os animais silvestres estão morrendo, queimados. Eu estava vindo para cá, tocou o telefone, Cláudia, a polícia. Ó, acabou de encontrar um filhote de tamanduá, com cordão umbilical. Falei, leva para o hospital amanhã que a gente dá leite, um monte de coisa, que lá tem muita queimada. E possivelmente na queimada de cana, a mãe foi embora e deixou o filhotinho. Todos os dias aparecem bichos queimados e sofrem. E sofrem. Sofrem muito. Por quê? Perguntaram para o Chico. E nesse livro aqui, ó, Chico Xavier, o Amigo dos Animais, que Carlos Bacelli fez contando várias histórias de Chico, um livro que vale a pena ler, um livro maravilhoso, gostoso a leitura. Em 2 dias você lê esse livro. Olha só o que Chico fala. O sofrimento é ingrediente intransferível no prato do progresso. Dor física no animal é passaporte para os amplos recursos do domínio da evolução. Para o animal é importante aquela dor. Lógico, podemos usar o que a ciência nos ajuda. Por exemplo, esse lobo atropelado, eu dei antibiótico, eu entrei com anti-inflamatórios potentes, igualzinho de seres humanos. Eu posso tirar a dor dele, mas eu não posso evitar o sofrimento dele. Mas aquilo é importante para ele. Então está aí o lobo que está lá atropelado, espero que melhore, e bateu a cabeça. Então ele não melhora porque ele tá sem anestesiar, para ter ideia. Tá? E aí num outro livro também, Chico Xavier, Encontros no Tempo, olha só o que o Chico fala. Acreditamos que o homem dramatiza talvez demais o problema da dor, porque nada de bom se adquire sem esforço. E nós estamos, a sociedade, sempre quer, ou nós mesmo sempre queremos fazer o menor esforço. Sempre. Nós queremos vir no centro,
tomar o passe, água fluidificada e que os problemas resolvam. Por si só. Eu estou com o obsessor, tira o obsessor de mim. Eu estou com encosto, tira o encosto de mim. Tem algum departamento de encosto aqui? Se você trouxe o encosto, leve embora seu encosto. Porque as pessoas pensam que o obsessor é mau. Às vezes você que atraiu ele. E por que a gente vem no centro e melhora? Porque aqui o ambiente é bom, as paredes vibram, boa ação. Falamos de Jesus aqui, então o ambiente é bom. Mas por que em casa você piora? Porque lá em casa o ambiente já não está bom. Você não tem o mesmo pensamento. Ele quer entrar e não deixaram lá. Cachorro espírita. Vou falar de cachorro espírita. As pessoas querem melhorar de um dia para o outro. E Chico falava assim, às vezes a cura de uma doença não é o melhor. Porque às vezes curando uma doença, você vai fazer aquilo que você está querendo fazer e não faz e tem chance. Dos 10 leprosos curados, apenas um voltou para agradecer Jesus. Os outros 9 não agradeceram. E muitos deles caíram novamente nos problemas antigos. Então, bem-aventurado aqueles que têm dor e que sofrem. Está lá no Evangelho. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Bem-aventurados porque aqueles são escolhidos por Deus. Aqueles que sofrem. Capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8. Está tudo lá escrito. Então, aquele que não tem dor, mas aquela pessoa está tão boa, está tudo bem da vida. Será que ela está realmente bem? Será que realmente ela está bem? A gente não sabe, não pode julgar. Mas nós temos que saber que tem muito para a gente caminhar. E que não é só tomando passo, água frutificada. Nós temos que mudar a cabeça. Por isso que você vai para casa, volta a depressão. Porque você volta aquele pensamento antigo. Quebrar aquele pensamento antigo é difícil. Aí tem vários nomes, reforma íntima, conhecer a ti mesmo, é isso mesmo. Mas mudar não é fácil. Mudar requer anos, décadas, reencarnações para melhorar de uma coisa. Mas como nós estamos na geração M, geração miojo, tudo em 3 minutos, a gente quer resolver a doença hoje. Não quer resolver a doença hoje? Não é assim. Não é. Se a gente aprende que a gente é eterno, para que ficar? Tem que viver muito. Mas saber que os problemas vão ser resolvidos aos poucos. E não de uma hora para outra. E o centro não é um centro, é uma casa aberta para auxiliar você se encontrar. Não é ela que vai resolver, ela vai abrir os caminhos. E nós dramatizamos muito a dor, mas toda casa tem uma dor no mundo inteiro. No mundo inteiro as famílias sofrem. E para a gente parar de ver a nossa dor, o que pede o Evangelho, o que pedia Chico, Emmanuel, em diversos, juntamente com André Luiz, ajude alguém. Faça caridade. Porque aí você vai ver que a dor do outro é muito maior que a sua. Que a sua dor é nada comparado com aquele sofrimento daquela senhora que pede um pão. Aquela senhora que não tem, uma senhora idosa, que não tem com quem cuidar, e você tem que ir lá ajudar a comprar de comida. É isso o exemplo que o Chico deixou em Uberaba. Por isso que Uberaba tem 120 casas espíritas. Porque cada casa era aberta com o sofrimento de uma mãe. Só Uberaba tem a quantidade inteira de centros que Portugal tem. Para ter ideia. Então, há muito espaço, há muito para a gente plantar. Nós seremos chamados para multiplicar. Quem está na casa será chamado por Cristo assim, multiplique. Multiplique. E para multiplicar, dói, cansa, porque muitos vão ser jogados e poucos irão. Então, não podemos dramatizar. Por isso que a dor é importante, inclusive no animal. Animais médiums. Pode ter animal médium? Animal psicografar? Não. Perguntaram para o Chico. E está lá no livro dos médiuns também. No livro dos médiuns está bem claro. Os animais poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo, há uma diferença das naturezas. Só que aí, nesse livro Chico Xavier, Amigos Animais, tem o caso da boneca. A boneca desencarnou, mas ficava na casa do Chico desencarnada. E o Chico ganhou uma outra cachorrinha. E essa cachorrinha boneca desencarnada ensinava a cachorrinha, filhotinha, reencarnada, a fazer os mesmos gostos do Chico, que é lamber o rosto dele. Então, olha só, um cachorro desencarnado ensinava outro cachorro desencarnado. Ou seja, o cachorro é médium do cachorro. Ué, os espíritos não vêm nos ajudar? Homem e mulher morta, desencarnada, ajuda nós.
O cachorro desencarnado ajuda o cachorro. E pode ter psicografia de cão, como teve na reportagem? O cão psicografar, aprendemos que não. Mas uma pessoa fala, olha, seu cachorro está bem, não tem problema. Mas olha só, aí vem um pensamento mais profundo. Quem você acha que está melhor, um cachorro desencarnado ou uma pessoa que desencarna hoje? O cachorro está muito melhor que a gente. Não tem problema, não paga conta, não paga energia elétrica, não está em crise, não paga imposto. Você acha que tem algum problema? Tem com certeza espíritos da natureza, nós vamos falar, que cuidam desses animais. Você nunca vai ver numa sessão mediúnica um cachorro vindo, ele não vai ter problema. Mas um ser humano vai ter, porque já evoluiu, já tem responsabilidade. Então tá aí, quem cuida? Lembra desses bichinhos que aparecem? Né? Os elementais, esse é feio, né? Os elementais, já viram falar de elementais? Nossa, mas que absurdo falar de elementais dentro de uma casa espírita, isso é coisa de esotérico. Coisa de quem gosta de música New Age. Não é verdade? Gnomo. O que são os elementais? São seres da natureza, entre o homem e o animal, que cuidam da natureza. Cuidam da reprodução dos animais silvestres, cuidam das nascentes das águas e cuidam da chuva. E em um dos livros do Dr. Inácio, o do Paulino Garcia, fala que eles também já estão em extinção. Então nós estamos acabando também com eles. Ah, mas não acredito. Então vamos voltar no livro que você conhece, Nosso Lar. 71 anos. Capítulo 50, quando Narcisa sai com André Luiz para ajudar Ernesto, que estava morrendo. Lembra? Aí ela sai na natureza, próximo ao eucalipto, e chama 8 entidades. André Luiz olha aquilo lá e fala assim, e agora? Como eu vou falar isso da Terra que tem um outro ser que eu não acredito? Aí, pela classe de André Luiz e Emmanuel, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Eram os elementais. São os servidores comuns do reino vegetal. Os irmãos que nos... Nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Livro Nosso Lar. Alguém lembrou disso? Mas se Chico escrevesse gnomos ou elementais na época? Então nós estávamos preparados em 1940 e pouco para essa informação? Mas hoje nós já estamos. Então os elementais é que cuidam da natureza, cuidam da água. Existem, realmente existem. Nos Mensageiros volta a falar de novo desses elementais, bem sutil. Do outro lado do espelho e os Espíritos Elementais são 2 livros da Lavra Mediúnica de Carlos Bacelli que falam dos elementais. Até tem diálogo com os elementais. Vale a pena a sua leitura. Animais espíritas tem? Tem, não tem 2 aí latindo? Nós tínhamos 2 gatos de Bittencourt Sampaio, ambos desencarnaram já. Aquele preto e branco foi atropelado e o Dr. Inácio ficou sabendo e veio buscar esse gato e levou para onde ele mora. Então, pode ter gato espírita? Pode. Como esses gatos, esses cães estão ali fora. É importante? É importante. Assim como trazer a criança dentro do centro espírita. Pode ser que ela está lá brincando, está lá sem prestar atenção, mas ela está vendo o ambiente. Isso é importantíssimo para a criança. Por quê? É a mesma coisa da tartaruga marinha. A tartaruga marinha, quando sai do ovo, ela memoriza o local que ela nasceu e daqui a 20 anos ela volta no mesmo local para botar ovo, se o caso for fêmea. Ela guarda para o resto da vida, na sua memória, o local que ela nasceu. Por isso tem locais, em região praianas no Brasil, que não acende luz dos postes da praia, da rua. Por quê? A tartaruga, em vez de ir para o mar, vai para a luz. Então tem que apagar a luz para ela ir para o mar. Então uma criança que vem aqui é importante. No livro Nosso Lar, quando Laura quis reencarnar, ela falou, André Luiz, eu tenho 3 meses de reencarnar. Está lá no livro Nosso Lar, vamos reler esse livro. Primeiro medo, genética do pai e da mãe. A genética do pai e da mãe interfere muito. Segundo, se o pai e a mãe da Laura ia levar para conhecer Deus, Jesus. E terceiro, o ambiente. O ambiente é importante. Então, quando você traz uma criança numa casa espírita, você está ambientalizando e ela está ouvindo falar de Jesus. Daqui a 20 anos ela vai lembrar disso aqui. Muitos aqui, como eu também, participei da evangelização de criança. E volta, isso fica na memória. Isso vai ser para o resto da vida, para o resto das suas encarnações. É a obrigação dos pais e das mães trazer seus filhos. E a prioridade de um centro espírita é evangelização da criança, evangelização do adulto, trabalho na caridade e por último, mas lá no último, o trabalho de mediunidade. Mas no último mesmo, e nós estamos invertendo.
Tome muito cuidado com isso. Há animais de má índole? Animais maus? Será? Animal que rouba? Olha lá que gostoso. Vou mostrar 2 vídeos aqui interessantes. Um deles é um ataque de um cão numa criança. A criança ataca. Aí um gato vai lá e salva. Olha lá, salvou a criança. No futuro, daqui a alguns centenas e milhares de anos, o que esse gato vai ser? Um gato espírita. Uma pessoa espírita. Já ajuda desde na outra idade. Chico Xavier tinha um gato. Chico Xavier teve até 20 gatos. 20 gatos. Porque Chico Xavier não dava conta de matar nada, né? Então tinha muito rato na casa dele. Então, para combater os ratos, ele tinha os gatos. Como na natureza o gato comer ratos, então ele deixava, porque isso era natural. Você imaginou os ratos roerem livros, psicografias? Então tinha que fazer isso mesmo. E um dos gatos do Chico, o Chico estava na varanda e viu um gato dele tentando pegar um filhote de rolinha. O gato ia pegar, o Chico falou assim, alto lá, gato. Te dou comida, te dou carinho. E você ainda vai comer essa rolinha? O gato baixou a orelha e foi embora. Chico conversava com os animais, assim como Francisco de Assis conversava com os animais. E nisso, pessoas do lado, inclusive o Bacélia, viu isso, né? E o Chico falou o seguinte, os próprios animais já revelam a índole que terão mais tarde quando eles serão gente. Então a gente pensa que ele é assassino, aquela pessoa corrupta. Você vai ver, tem reencarnações lá atrás que ele já era de má índole. Então você acha que vai melhorar de uma vida para outra uma pessoa? Não vai melhorar, vão ser centenas e centenas de anos. Mas isso que é legal, é saber que você mesmo errando hoje, você pode corrigir. Que mesmo você erre hoje, amanhã você vai acertar. Isso é evolução, isso que é bonito dentro da doutrina. Há animais do mundo espiritual? Tem vários livros aí, eu vou falar só do nosso lar que tem 3 animais. Quem lembra quais eram os animais? Tem 3 animais que André Luiz comenta no nosso lar. Ibis viajores, estava lá no umbral. Os cães e os moares, mulas. Os cães era para defender contra pessoas que podiam atacar a equipe dos mensageiros. Né? Tinha os moares, as mulas, para carregar as pessoas e servir como fonte de calor, e ibis viajores, uma ave diferente, que comia formas pensamento das pessoas. O que é o ibis viajores? É urubu, gente, que come carniça. Só que ele comia carniça de pensamento. Olha como dentro disso aí André Luiz deu uma gama de coisas. Quer dizer que pensamento tem forma? Tem cheiro, tem peso e tem até vida. É tanto que alguém come ele. Por isso que Jesus avisou, orai e vigiai. Uma criança de rua, abandonada, ou aquele assassino, também é culpa nossa. Mas como? Porque ela pensou em matar aquela pessoa. Ela pensou, ele pensou, ela, ele e ela. Só que eles não dão conta de matar, mas criam um pensamento. Passa alguém na rua que tem raiva dela, pega o pensamento de todo mundo, pega o dele, mas ele tem coragem de matar e mata. A gente não pensa, mulheres assim, o clima aqui não está bom. Não tem isso entre as mulheres, o sexto sentido da mulher? Aqui é pesado. Formas, pensamento tão pesadas que tem animais que comem. E tem pessoas que comem isso também. Tá? Então, cuidado com o pensamento. Muito cuidado. O pensamento nosso tem tanta forma, mas tanta forma, que é tão pesado que cai e é para onde nós vamos. Então, cuidado com as formas pensamento. Os animais podem reencarnar? De novo na Terra? Pode. E pode reencarnar em outra dimensão, em outro planeta? Porque cadê os lobos-guarás que estão entrando em extinção? Estão indo para outro planeta. Há muitas moradas na casa do meu pai. Tá? O cão Lorde é o cão de Chico que voltou 5 vezes para o Chico. O mesmo cão, sempre macho. O Nando era um gato rouco. Miava rouco. Aí, Chico, por que seu gato é rouco? Porque esse gato, na outra vida, morreu com uma espinha de peixe no pescoço, na garganta, e morreu assim. Feriu o perispírito que na outra vida nasceu com um defeito.
Vamos ver outra coisa. Chico Xavier via a vida até dos animais. As reencarnações até dos animais. Imagina que ele via da gente. E não contava nada. Chico Xavier sabia até como a gente ia morrer. Mas ele era tão penoso para Chico que pediu para Emmanuel tirar isso dele. E foi retirado. Quem é mais evoluído hoje? Vem para a gente encerrar. Quem que é mais evoluído? Quando você coloca um esteto gelado num gorila ou num ser humano, é a mesma posição. Aliás, um macaco e um filhote são iguaizinhos. Por que criança pega assim, desse jeito? Já percebeu? Porque no antepassado, o macaquinho grudava na mãe e tinha que ir andando de galho em galho. Então até hoje a criança tem isso. Pode perceber, pode fazer isso no bebê. Acha um bebê aí e faz para você ver. A Caminho da Luz, livro obrigatório para todo espírita ler. Tem que ler esse livro para entender a história do mundo. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus no serviço de elaboração paciente da forma. Mas a gente não foi feito de uma hora para outra. Foram milhares de experiências até surgir o homem. No livro Entender Conversando de Entrevistas, tem muito livro bom do Chico de entrevistas que vale a pena a leitura. Estamos encarnados na Terra para humanizarmos, de modo que todo o processo de ódio, de cólera, é reminiscência da nossa vida animal. Com certeza, quando a gente tem aquele 15 minutos de raiva, é o nosso lado animal. Nós temos muito animal dentro da gente. E é esse animal que nós chamamos de homem velho que nós temos que tirar de nós. E vai ser de uma vida para outra? Não, nós não vamos ganhar asas quando nós desencarnarmos. É a maior decepção dos espíritas. E os espíritos têm nos avisado que, cuidado, nós estamos, como ele falou, para de falar o currículo, exatamente, para mesmo, porque nós estamos com um ego muito grande dentro de nós, isso tem nos prejudicado muito e eles estão avisando, cuidado. O que vocês acham? Nós estamos mais perto dos animais ou nós estamos mais perto do anjo? Então eu vou corrigir isso aqui, olha lá, olha só como a gente está. Fazendo selfie com o macaco. Nós estamos mais perto dos animais. Gente, sabia que nós somos primatas ainda, né? Nós somos primatas, nós somos macacos sem pelo. Alguns são peludos, né? Mas a gente é um macaco, a gente é considerado macaco. Homo sapiens. O nosso nome é bonito, Homo sapiens. Mas de sabido nós não somos nada ainda. Mas olha só que interessante. Nós evoluímos muito, porque nós somos iguais a macacos geneticamente, sabiam? 99,6% iguais a macacos. Se a gente fosse macaco, a gente estaria hoje em cima de uma árvore, nós estamos sentados. Mas nós prosseguimos muito, nós estamos na metade do caminho. Que bom, nós estamos na metade do caminho, falta muito. Irmão José fala que a distância nossa para os anjos, irmão José, é a mesma do verme ao sol. Está longe? Mas para amenizar, Bezerra de Menezes e André Luiz fala que para chegar a Deus, tem o próximo como a ponte. Tem o próximo. Você quer chegar a Deus? É o próximo. É isso que a doutrina vem nos avisar. É o próximo. É Ele. É aquele que necessita. É aquele que você não sabe nem o nome que você ajuda na rua. É aquele que você não sabe e não quer nada em troca. É o que Chico falava. É ajudar e não querer nada, nadinha, nada, é falar assim, vai com Deus. É isso que nós precisamos, é fazer o espiritismo voltar a ser pé no chão, a fazer sopa, a varrer centro, nós estamos precisando disso, retornar ao evangelho urgente. Porque as pessoas estão assim, ó, infelizmente, parindo os animais dentro dela. Né? E eu fico triste quando tem crianças na rua e a pessoa prefere um cachorro. O cachorro não precisa levar na universidade, não precisa fazer balé, não precisa fazer inglês, não precisa fazer escolinha de futebol, natação, não vai na universidade fazer vestibular e ter emprego. Então está mais fácil. Realmente está mais fácil criar um cão do que uma pessoa. Por isso que nós temos mais cães no Brasil. Mas será que nós vamos ter evangelização de cão agora, falando sério? Nós vamos ajudá-lo, mas precisamos ajudar. Nós estamos tão conectados, não estamos tão conectados, mas nós estamos sozinhos. Nós estamos solitários. Aí os animais entram. Porque a solidão só vai ser combatida com os animais. E Chico era assim. Chico falava que a única coisa que segurava ele eram os animais. E vai ser a gente também assim. Porque olha lá, preencher carência afetiva. Então os animais têm um papel importante, principalmente para os idosos. Idosos, principalmente, que estão sozinhos. Se não tiver um cão, um gato para alegrar, brincando, né? Para encher o saco do cão e do gato. Né? Ah, o gato só faz isso, mas está alegrando a vida dela. E o Brasil não está preparado para os idosos. Não estamos preparados. E nós estamos envelhecendo. E nós não estamos preparados. Então, quem vai ajudar a suportar a solidão
Vai ser os animais, né? Então, preencher vazio dos lares vão ser animais. Eu recomendo que uma vovó que esteja sozinha, dá um cão, dá um gato. Gato e vovó, tudo a combinar. Ou, se você não quer um gato, então visite um lar de idosos. Leve seu cão num lar de idosos. E visite um lar de idosos. Você quer ajudar os cães? Então ajude numa ONG. Doe 1 quilo de ração, faça um bingo, faça uma galinhada, uma feijoada para ajudar. Né? Quer ajudar os animais? Então também está fazendo caridade. Ajudar os animais também é caridade. Que ajudando. Como dizia Chico Xavier uma vez, uma mulher, que era assim, era beata de centro, não saía do centro. E a família começou a incomodar. Pô, mãe, você fica mais no centro do que em casa? E ela, então, brava, foi falar pro Chico. Chico, lá em casa todo mundo fala que eu estou demais. Aí Chico respondeu, o bem nunca é em excesso. O bem nunca será em excesso. Nunca. Então, se você acha que está fazendo muito, nós estamos fazendo pouco ainda. Pouquíssimo ainda. Então, se você está ajudando, ajude mais. Ajude mais na casa, numa ONG, com os cães, com os cavalos, com tudo. Esclarecer aos poucos. Que aí sim nós vamos construir um mundo melhor. Nós estamos aqui para construir um mundo melhor, coletivo. Não é nosso mundo, eu. Ajudando o próximo, nós vamos se ajudar. Olha, tem tanta coisa. Eu falei, princípio inteligente, animais e outros mundos, inteligência extinta, evolução dos animais, inteligência animal. Olha que tem nos livros dos espíritos ainda que a gente não dá tempo de falar. Instinto de conservação, sacrifício, eutanásia, pesquisa científica, controle populacional de cães, se eu posso castrar cães, uso animais pelo homem, posso usar os animais ou não. Então tem muitas perguntas e está tudo no livro dos espíritos. E nós temos que estudar a doutrina kardeciana e a continuação natural, que é Chico Xavier, principalmente as obras de Emmanuel e André Luiz. Necessitamos urgente. Então, com certeza, se os humanos têm, os animais têm, a alma também. E tem outros livros muito interessantes, A Alma dos Animais, da doutora Ivênia Prado, e A Questão Espiritual dos Animais, também, da Ivênia Prado. São livros ótimos, pequenininhos, para ter aqui na biblioteca aqui do centro, é muito bom e vale a pena para quem quer aprofundar mais. E como dizia Chico, né? Os animais têm alma e valem pelos melhores amigos, com certeza. Então, lembrando que a mensagem está aí. Tem espaço para todo mundo trabalhar, para a gente fazer, como diz André Luiz, quando o trabalhador está pronto, a obra, o trabalho aparece. Então, que nós possamos continuar firmes, trabalhando, junto com os animais, ajudando os animais também a evoluírem, mas nós temos que ajudar nós mesmos. Nós estamos numa época de crise, uma crise moral, onde nós não estamos suportando as pessoas. E nós estamos tendo como fuga os animais. Tudo bem, é bom, mas nós temos que resgatar o animal, mas resgatar, porque mesmo você deixando para trás aquela pessoa da sua família, você vai ter que retornar para resolver esses problemas. Então resolva agora, o mais rápido possível. Como diz Jesus, perdoe o mais rápido possível, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 cada erro. Muito obrigado a casa, que todos tenham um bom final de semana, um bom feriado, tá? Muita paz a todos.